Fala galera! Quantas vezes, enquanto assistimos a um filme sobre mais um super-herói, pensamos, eu gostaria de ter essas habilidades? O que esquecemos é que os criadores de qualquer obra, mesmo a mais fantástica, se inspiram na vida real, o que significa que existem pessoas com essas habilidades entre nós, mas é pouco provável que você fique com inveja delas. E agora você vai entender o porquê. Vamos lá! Pessoas vampiras. Você sabia que, de acordo com as estatísticas oficiais, 1 em cada 17 mil pessoas no mundo é vampiro? Pelo menos no que diz respeito à aparência. Não dá pra negar que a imagem que se popularizou no cinema e na literatura é literalmente copiada dessas pessoas, mas elas sofrem muito mais do que os personagens da ficção. Primeiro, porque quem sofre da chamada displasia ectodérmica anidrótica também tem medo do sol, ou melhor, do seu calor. Isso porque as glândulas sudoríparas das pessoas com essa anomalia praticamente não funcionam. Isso significa que mesmo um leve calor leva a um perigoso superaquecimento do corpo na mesma hora. Por essa razão, esses dois irmãos da Índia são obrigados a se molharem a cada meia hora. Quase todas as pessoas com essa síndrome têm a mesma aparência: cabelos e pelos ralos, pequenos dentes pontiagudos, orelhas e nariz com formatos diferentes. Ainda bem que o ator Michael Berryman prova com seu próprio exemplo que tal anomalia pode ser facilmente transformada em um superpoder. Michael já estrelou vários filmes e programas de TV, incluindo Quadrilha de Sádicos, Jornada nas Estrelas e Arquivo X. Ele é legal, né? Gene de Hércules. Aqueles que gostam da vida fitness provavelmente já se perguntaram alguma vez o que impede os músculos de crescerem umas 2 vezes mais rápido e serem um pouco mais volumosos. Come on! Há uma razão muito específica pela qual temos que suar por meses na academia para aumentar 1 centímetro de bíceps. Seu nome é a proteína miostatina, mas não a culpe. Afinal, sem esse mecanismo que bloqueia o desenvolvimento da massa muscular em excesso, ficaríamos cobertos de músculos, como o Hulk, o que causa problemas nos ossos e no coração. Você provavelmente já viu animais sem essa proteína, vacas e porcos enormes, com músculos poderosos debaixo da pele. Mas o que acontece se o nível de miostatina for significativamente mais baixo do que o normal no corpo humano? Bem, é assim que gigantes como Eddie Hall surgem no nosso planeta. Dá só uma olhada nele. Ele é um verdadeiro mutante, no sentido literal da palavra. O problema na produção de miostatina é causada por uma mutação de um determinado gene. Por isso, o vencedor da competição do homem mais forte do mundo, de 2017, tem uma massa muscular algumas vezes maior do que o normal e consegue levantar uma barra de meia tonelada. Corpo livre de gordura. A propósito, a maioria dos atletas sabe que é quase impossível ganhar alguns quilos de músculo sem uma pequena camada de gordura. E enquanto eles precisam deixar de comer doces e fazer exercícios de cardio intensos para conseguir de volta o tanquinho, as pessoas com lipodistrofia não sofrem com isso. Elas podem ficar deitadas no sofá por dias, comendo fast food, bolos e engolindo tudo isso com refrigerantes, que a gordura em seu corpo não subirá nem 1 grama. Na verdade, a lipodistrofia, embora incomum, continua sendo uma doença. Por causa dela, o corpo às vezes não consegue manter o nível necessário de tecido adiposo. Foi exatamente o que aconteceu com a moça dessas imagens. Ela emagreceu tão rapidamente, de 65 a 50 quilos, que os médicos tiveram que colocá-la no soro com uma solução nutritiva. Naturalmente, a síndrome afeta negativamente os órgãos internos, especialmente o fígado e o coração. No fim das contas, uns pneuzinhos na barriga não são um problema tão sério, não é? Lembrar de tudo. Tente se lembrar do que você comeu no café da manhã exatamente 4 anos atrás. Bem, você falhou no teste para hipertimésia. No entanto, existem cerca de 50 pessoas no mundo que podem facilmente responder a essas perguntas. Elas se lembram de todos os dias de suas vidas nos mínimos detalhes, até as roupas com que foram trabalhar, por exemplo, no dia 10 de julho de 2011. A memória autobiográfica excepcional foi descoberta pela primeira vez em uma mulher chamada Jill Price no início dos anos 2000. E desde então, os pesquisadores quebram a cabeça com esse fenômeno. Já o paciente mais jovem com hipertimésia, Jake Hausler, compara sua cabeça a um calendário de iPhone. Mas segundo ele, isso não é tão legal. Seu cérebro armazena todos os seus erros e momentos mais desagradáveis em qualidade HD. Supervisão. Lançar feixes de laser de seus olhos como o Ciclope com certeza seria ótimo, mas que tal pelo menos ver um mundo mais colorido? Caso você não saiba, nossas possibilidades a esse respeito são bastante limitadas. O ser humano médio percebe apenas cerca de 1 milhão de tons, mas pesquisas de neurocientistas da Universidade de Newcastle provaram que existem pessoas únicas no mundo com visão sobre-humana que podem ver 10 vezes mais cores. Graças a essa mutação única, com a qual dá pra fazer parte dos X-Men, elas conseguem distinguir até 10 milhões de cores. A artista Concetta Antico
vê cerca de 100 milhões delas. É impossível imaginar como é colorida a realidade dela. A artista tenta expressar seus sentimentos em pinturas, mas, infelizmente, apenas as super pessoas como ela podem apreciá-las. 4 horas de sono. These superhumans sleep just 4 to 6 hours and wake up fully rested, fully recharged. Você mal consegue tirar a cabeça do travesseiro de manhã, leva mais de 1 hora para recobrar os sentidos e depois não tem tempo para nada? Então, é hora de uma mutação. Esta é uma das melhores notícias científicas dos últimos anos. Cientistas da Universidade da Califórnia estudaram genes de uma família cujos membros dormem apenas 4 horas e meia por dia e não se sentem cansados. Depois, os pesquisadores induziram artificialmente as mesmas mutações em ratos e eles começaram a dormir em média 55 minutos a menos. A melhor parte é que, de acordo com os cientistas, essa mutação não causa nenhum efeito negativo à saúde. Você só precisará de menos tempo para descansar. O mais importante é que há motivos para acreditar que esta é uma nova característica que, mais cedo ou mais tarde, aparecerá em todas as pessoas. Que seja rápido. Insensibilidade total. Existe uma porcentagem extremamente pequena de pessoas na Terra que não sentem dor desde o nascimento. Para as pessoas com neuropatia sensorial e autônoma tipo 4, um fogão pelando ou uma água fervente só parecem ligeiramente quentes, enquanto um pedaço de gelo em suas mãos causa apenas uma sutil sensação de frescor. A culpa é de uma mutação genética, mais uma vez. Ela simplesmente impede a formação das células nervosas responsáveis pela transmissão de sinais de dor, calor e frio ao cérebro. E se pro Deadpool essa habilidade é um trunfo, na vida cotidiana ela dá muitos problemas. Pessoas com essa insensibilidade congênita frequentemente sofrem ferimentos e até mesmo fraturas. A americana Ashlyn Blocker sabe disso melhor do que ninguém. Ela tem toda uma coleção de histórias de terror de sua infância. Por exemplo, aos 2 anos de idade, ela agarrou um escapamento pelando. Outra vez, correu vários dias com o tornozelo quebrado. Agora, é claro, ela se machuca com menos frequência, mas para isso, ela tem que ser extremamente cuidadosa. Flexibilidade excepcional. Diagnosed me with Marfan syndrome. Cada pessoa tem um gene responsável pela produção de fibrilina, uma proteína que dá força e elasticidade ao tecido conjuntivo. Are your joints particularly flexible? Yes, very flexible. No entanto, em cerca de 1 em cada 5.000 casos, ocorre um problema nesse mecanismo e esse gene para de funcionar. É assim que as pessoas com essa doença estranha nascem. Em primeiro lugar, elas são incrivelmente flexíveis. Alguém consegue dobrar os dedos ou os joelhos da mesma forma que essa garota? Mas, além da hipermobilidade das articulações, a síndrome de Marfan costuma ser acompanhada de problemas cardíacos. Aparentemente, percebendo tal descuido, a natureza decidiu compensar. Afinal, as pessoas com essa síndrome costumam ter QIs significativamente acima da média. Gênios paradoxais. Super-heróis com uma única habilidade existem não só nos quadrinhos, mas também na vida real. I am Loki. Nós estamos falando sobre pessoas que você vê na tela agora. Além de um transtorno de desenvolvimento mental, elas também possuem habilidades fenomenais em alguma área. Essa condição é chamada de Síndrome de Savant e é muito rara, sendo encontrada em cerca de 1 pessoa em 1 milhão. Às vezes ela aparece após um ferimento na cabeça, mas é mais comum em pessoas com autismo. É o caso de Derek. Esse cara é completamente cego, mas executa as sonatas mais complexas, até mesmo em 2 pianos ao mesmo tempo. Resistência fenomenal. Pessoas com super resistência também existem. A policetemia congênita, responsável por essa capacidade, é um processo tumoral benigno que ocorre no sangue, no qual o conteúdo de glóbulos vermelhos é muito superior ao normal. Como você sabe, esses caras carregam oxigênio, o que significa que os exercícios de resistência para uma pessoa com essa doença são mais fáceis. O esquiador finlandês Eero Mantiaranta, que sofria de policetemia, por exemplo, ganhou 7 medalhas em 4 Jogos Olímpicos de Inverno. Mas também nesse caso não compensa ter inveja. A doença também pode causar várias complicações, incluindo ataques cardíacos e trombose. Parece que você só ganha um superpoder sem efeitos colaterais nos quadrinhos mesmo.